Olá, dona de si, linda, maravilhosa, tudo bom com você? No vídeo de hoje eu vou te contar um pouquinho sobre a minha história, euzinha, Juliane Pocinhos, e como foi que eu superei a minha ansiedade. Se ainda não me segue lá nas redes sociais, vou deixar aqui pra você, talvez você não conheça aí tanto a minha rotina, a minha história, se você só me segue aqui pelo YouTube, talvez você não saiba. Mas eu já tive transtorno de ansiedade e eu vou te mostrar aqui, te contar um pouquinho da minha história, como eu venci isso e as etapas aí que se deram ao longo da minha vida. Por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque eu acho que o mais perigoso da ansiedade é você não saber que você tem ansiedade. Você vai vivendo, sentir uma palpitaçãozinha aqui, uns pensamentos atordoados acolá, mas você acha que aquilo é teu. Você nunca nem viu ninguém falando sobre o assunto, então você acha, isso aí é coisa minha, é só eu que sinto isso, isso nem nada não, isso é coisa da minha personalidade. E aí você vai deixando, e daqui a pouco você tem ansiedade há 30 anos e você não sabe, e fica muito mais difícil de você cuidar do que se você identificar lá no início. E foi exatamente o que aconteceu comigo, tá? Desde que eu me conheço por gente, desde que eu era um girininho, eu sou ansiosa, né? Aquela pessoa com aquela... Mas você pode pensar, Ju, mas você parece tão calma. Exatamente, olha, tiveram vários fatores que fizeram com que eu só fosse entender que eu era ansiosa lá. Só fui entender que eu era ansiosa depois que eu entrei pra faculdade de psicologia, essa é a verdade. Porque eu sempre fui muito calma, aparentemente muito calma, e eu sou muito calma. Só que se você abre minha cabeça aqui e tira os pensamentos, você vai ver assim, um monte de pensamentos a mil. Hoje não mais. Mas quando eu era criança, adolescente, né, ali no início do jovem adulto, eu era muito ansiosa, mas as pessoas sempre falavam pra mim, mas você é tão calminha, você é tão calminha. Então eu nunca nem suspeitei que eu tivesse ansiedade. Mas vamos lá, ó, tudo começou, né, meus sinais de ansiedade começaram quando eu era criança. Desde criança eu sempre fui muito preocupada, muito responsável e, novamente, os adultos sempre achavam isso lindo, elogiavam, né? Falavam assim, nossa, mas você é tão responsável, você é tão nananã, mas eles não sabiam que isso era ansiedade. Ó, quando eu tinha quando eu tinha exatamente 3 anos de idade, os meus pais se separaram. E aí tinha aquele negócio de passar 15 dias na casa do pai, sabe? Eu passava 15 dias, final de semana, cada 15 dias na casa do meu pai. E eu amava porque eu ia pra lá, pro quintal lá da minha avó, e tinha uma montarada de primo. Pensa na família grande, gente, uma cabeçada de primo pra cá, primo pra lá, de tudo quanto é gente de idade. E aí eu me fazia naquele final de semana de 15 em 15 dias e brincava de árvore, de bolinha de gude, de pular poça, de um monte de coisa a gente brincava. E eu esquecia da vida ali, né? Só que ia chegando o final do domingo, eu precisava voltar pra casa da minha mãe. E meu pai tomava um chá de sumiço, que ele sumia. Ele sempre sumia. Meu pai nunca foi muito bom com horário, sabe? Na vida profissional dele, ele é muito certinho com horário, mas na vida pessoal ele perde o relógio. Ele esquece que existe tempo, hora, então ele dava uns sumiços, assim, e eu me via lá com 7 anos de idade, preocupada. Falava assim, cadê meu pai? Chama meu pai, vai lá buscar meu pai. Chama meu pai, avisa que eu tenho que estar tal horas lá na casa da minha mãe. Isso não era obrigação de uma criança de 7 anos. Mas meu pai era desligadaço. Então eu acabava me tornando muito mais responsável do que eu deveria ser. E isso refletia também nas brincadeiras. Apesar de eu me esbaldar naqueles finais de semana, eu era sempre a chata do grupo, sabe? Eu era a caçulinha, a menorzinha, mas eu era a chata do grupo. Se algum primo vê isso aqui meu, comenta aqui embaixo, primo, pra você comprovar. Fala assim, era mesmo, chata pra caramba. Era o seguinte, a galera mais velha queria fazer umas aventuras loucas. Vamos lá no sítio do Tuninho, roubar a manga, as coisas assim. Vamos lá. E aí eu, pequenininha, ficava assim, não, gente, mas e se pegarem a gente? Mas o seu fulano deixa? Ele deixa entrar. Mas se tiver cachorro? E se alguém cair, como a gente vai fazer? Não. Dessa maneira
grandão assim, tudo, vambora, vamos pegar. Então, isso já era a minha ansiedade dando sinais, porque eu não tinha aquele papel, você tá entendendo o que eu tô falando? Eu não tinha o papel de ficar ali, mas preocupada, porque eu ficava prevendo o futuro, eu ficava com medo de tudo. Enfim, eu só tô te falando aqui da minha infância pra você ver que eu já dava muitos sinais de que tinha ansiedade lá. Beleza, mas só fui descobrir que eu tinha, de fato, ansiedade quando eu tinha 16 anos. O que aconteceu? Eu precisei trocar de escola, né, para fazer o meu ensino médio numa escola um pouco mais forte, um pouco mais puxada por conta do vestibular. Então fui lá para nova escola, um negócio assim, a parada de militar, não pode beber água, não pode ir ao banheiro, não pode respirar, não pode fazer nada, né? 5 provas por semana, um negócio louco lá. E aí a minha ansiedade começou a dar o ar de sua graça, né? E aí eu comecei a ter muita dor de cabeça. Eu tinha dor de cabeça todo santo dia, muita dor de cabeça. A dor era tanta que eu tinha vontade de arrancar a cabeça fora. Se eu não precisasse da minha cabeça para viver, eu com certeza já teria arrancado ela fora. Mas era muita dor de cabeça. Então eu procurei um neurologista e aí eu fiz vários exames e nos exames não deu nada físico. Então o médico chegou para mim e falou o seguinte: querida, você tem TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Isso aí, essa sua dor de cabeça é causada por estresse e ansiedade. Você vai tomar este remedinho aqui toda vez que você tiver essa dor de cabeça. Era na época, eu acho que era o alprazolam, 0,25, alguma coisa assim. E aí, ok, fui pra casa, pé da vida, danada da vida, pensando, estresse e ansiedade. Estresse e ansiedade tem minha mãe, tem 2 filhas pra criar, um monte de conta pra pagar. Eu com 16 anos, estresse e ansiedade de quê? Esse homem tá doido. Beleza, fiquei lá, pé da vida, não aceitando aquilo que o médico tinha me dito. E aí deu a danada da dor de cabeça. Falei, bom, vou tomar esse negócio aqui que o médico mandou, né? Fui, tomei um comprimido do alprazolam. Foi uma experiência muito complicada pra mim, porque eu senti que a minha mente não parou, mas eu não conseguia mexer meus membros, eu não conseguia mexer meu corpo. Então eu tomei, deitei, ele falou pra eu deitar, que aquilo ia me apagar, mas era como se eu tivesse acordada, mas sem conseguir mexer meu corpo. Aquilo foi uma experiência péssima pra mim. E eu pensei, eu não vou tomar esse negócio mais, não tomo. Bati o pé, falei que eu não ia tomar o remédio. Só um parênteses aqui, eu estou contando da minha experiência, Juliane Pocinhos, tá? Há sei quantos anos atrás. Eu não tô falando pra você não tomar o medicamento, pra você parar medicamento, nada disso, tá? Eu tô contando o que aconteceu comigo lá quando eu tinha 16 anos. Beleza, não me dei com medicamento, não tomei nada para ansiedade, não fiz nada para ansiedade, porque mesmo o médico me falando que eu tinha aquilo, eu não aceitei, pra mim ele tava doido. Como assim que eu tinha estresse e ansiedade? Eu não tinha, na minha cabeça, que se eu não tinha conta para pagar, se eu não tinha responsabilidade, eu não tinha estresse e ansiedade. Hoje eu entendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu posso ter estresse e ansiedade só de ficar preocupada com uma pessoa que eu acabei de conhecer na rua. Eu posso ter estresse e ansiedade, por exemplo, de achar que eu não vou conseguir terminar esse vídeo a tempo. Antes de escurecer, que está escurecendo. Eu posso ter estresse e ansiedade por um monte de coisas. Não necessariamente porque eu tenho responsabilidades adultas. Entende? Então, uma criança pode ter ansiedade, um adolescente pode ter ansiedade, um adulto pode ter ansiedade, um senhorzinho de idade pode ter ansiedade. Mas eu não entendia isso. Beleza, continuei minha vida com minhas dores de cabeça insuportáveis, apagando luz, ficando lá de enxaqueca 3 dias. Ok. E aí, não sei por que raios aconteceu na minha vida. Na verdade, eu sei, eu posso explicar em um outro vídeo, que é história pra caramba ainda. Eu fui fazer faculdade de psicologia, nunca tinha passado na minha cabeça psicologia. Não sabia nem o que um psicólogo fazia. Mas isso é papo para outro vídeo, se você quiser um vídeo explicando como é que eu virei psicóloga, se você coloca aqui embaixo nos comentários, falando Ju, eu quero saber. E aí tá,
fui pra faculdade de psicologia e aí lá comecei lá a estudar o negócio do estresse e da ansiedade. E fui entender tudo que eu tinha nesses 300 anos aí pra trás. Eu fui entender o que era ansiedade, o porquê que causava, o que não causava. E aí eu mergulhei no estudo disso, né, lá nos meus 5 anos de faculdade. Quase terminando a faculdade, eu entrei numa formação de hipnose, né? E a hipnose, ela consegue tratar muito rapidamente a ansiedade. E aí tudo que eu ia aprendendo ali na faculdade sobre ansiedade, eu ia aplicando em mim. Aplicava, foi dando certo. As colegas vinham super estressadas, eu aplicava na colega, eu falava, olha, faz assim, faz assado. E aí é isso. E desde então estou muito bem da ansiedade, como vocês podem ver. A minha autoestima também era baixíssima, baixa, lá no pé, abaixo do pé, minha autoestima. Era péssima a minha autoestima também, junto com ali a minha ansiedade. E eu fui melhorando, trabalhando isso conforme eu fui fazendo ali a faculdade. Senão eu não estaria nem conseguindo vir aqui me expor, falar num vídeo que nem eu falo pra vocês. Então hoje eu me sinto muito bem, não tenho mais palpitação que antes eu tinha. Palpitação, tremedeira, falta de ar, não conseguia dormir, tem nada disso, e nada abala meu sono. Mas nada abala meu sono, minha gente. Eu deito assim, buf, eu apago. Hoje eu sei lidar com a minha ansiedade, tá? O que acontece? Ela vem de vez em quando acontecem coisas, né, na vida da gente, mas eu paro, respiro, controlo e isso não afeta mais a minha vida. Então eu posso dizer que eu não tenho mais essa ansiedade que é debilitante. Eu tenho uma ansiedade normal e natural do ser humano, tá bom? E esse vídeo é pra te mostrar que ela está nos pequenos detalhes. Talvez você também seja desde criança. Você percebeu alguma coisa comigo falando aqui contigo? Coloca aqui nos comentários pra gente poder conversar, trocar ideia. E é isso. Eu venho aqui sempre neste canal ou lá nas minhas redes sociais pra poder te ajudar mulheres a conquistarem autoestima, a se tornarem donas de si. Por isso eu chamo vocês de donas de si, né? E também a sua ansiedade. Eu espero que conhecer a minha história te ajude aí na sua autoestima e também na sua ansiedade, porque é sim, gente, super possível você melhorar disso, ficar, muito bem. Eu sou a prova viva disso. E é isso, não esqueça de curtir, de compartilhar, clicar lá no sininho pra você ficar inscrito no canal da Ju, pro negocinho, quando sair vídeo novo, entendeu, né? E eu vou deixar aqui no link da descrição dos vídeos o link do meu site, onde eu explico mais um pouco sobre o meu trabalho, e o link do meu grupo no WhatsApp, que é totalmente gratuito, que é para você fazer parte, caso você queira ser avisada aí dos vídeos que saem aqui no YouTube. Então, até o próximo vídeo e tchau, tchau!